Olá, amigos seguidores do canal CISO Sudamérica. Buenas noites a todos. Como estão? Espero que todos estejam bem, que haja passado um bom dia hoje, de dia miércoles. Chegamos ao vídeo da noite, onde desejamos a todos uma noite maravilhosa, também com muita paz, saúde, felicidade e tranquilidade. Tá bem, amigos seguidores? Ligamos ao vídeo da noite de hoje, dia 22 de julho de 2026, ao 22º dia do mês 7 de 2026. Ligamos ao vídeo da noite, dia miércoles. Bueno, amigos seguidores, vamos falar de los sismos que se passaram hasta final de la mañana de hoy, de dia miércoles, em la tarde de hoje também, e início da noite de hoje, dia miércoles. Tá bem, amigos seguidores? Bueno, vamos iniciar com o sismo que se passou em Chile. Chile houve um sismo de 3.12 na escala Richter, a solamente 91 quilômetros de profundidade, a las 9:08 de la mañana de hoje, de dia miércoles. 3.12 na escala Richter, barra intensidade, cerca de la Terra, 91 quilômetros de profundidade. Este sismo Chile sentiu pouco movimento. Depois, novamente, Chile 3.12 na escala Richter, a solamente 27 quilômetros de profundidade, a las 8:25 de la manhã de hoje. Chile 3.12 na escala Richter, sentindo leve pequeno movimento, pois foi cerca de la Terra, 27 quilômetros de profundidade. Depois Peru 3.6 na escala Richter, a solamente 9 quilômetros de profundidade, a las 11:15 de la manhã de hoje. Peru 3.6 na escala Richter, sentiu mover-se, pois foi cerca de la Terra, a solamente 9 quilômetros de profundidade. Depois Chile sentiu movimento, temblou Chile. Chile houve um sismo de 5.1 na escala Richter. Em 9 da manhã, na Chile também se passou sismo de 5.1. Novamente é repetido, Chile 5.1 a 109 quilômetros de profundidade, a la 1:34 da tarde de hoje. Sentiu mover-se Chile, mesmo sendo lejos de la Terra, a 109 quilômetros de profundidade. Depois Chile novamente 3.5 na escala Richter, a 111 quilômetros de profundidade, a las 12:15 da tarde de hoje. Chile 3.5 sentiu um leve pequeno movimento, pois foi lejos de la Terra. Depois Chile novamente 3.6 na escala Richter, a solamente 55 km de profundidade, a las 12:52 da tarde de hoje. Chile 3.6 na escala Richter sentiu leve pequeno movimento, pois foi cerca de la Terra. Depois a Argentina 3.3 na escala Richter, a 220 quilômetros de profundidade, a las 12:57 da tarde de hoje. A Argentina 3.3 sentiu quase nada, pequeno movimento, pois foi lejos de la Terra. Depois Peru 3.5 na escala Richter, a solamente 9 quilômetros de profundidade, cerca de la Terra novamente, sentiu mover-se Peru. Este sismo se passou a las 5:55 da tarde de hoje. Peru 3.5 sentiu mover-se pouco, mas há sentido movimento. Depois Chile 2.8 na escala Richter, a 111 km de profundidade, a las 7:37 da noite de hoje. Chile 2.8 sentiu quase nada de movimento, pois foi lejos de la Terra. Depois Colômbia 3.12 na escala Richter, a solamente 1 km de profundidade, a las 7:04 da noite de hoje. Colômbia sentiu movimento, pois foi cerca de la Terra, 1 km de profundidade. Depois Argentina 3.1 na escala Richter, a 238 km de profundidade, a las 9:37 da noite de hoje. Argentina 3.1 sentiu leve pequeno movimento, pois foi lejos de la Terra. Depois Chile 2.7 na escala Richter,
a 219 quilômetros de profundidade. A las 8:09 de la noche de hoy, Chile 2.7 barra intensidade, lejos de la Terra, sentido quase nada de movimento com este sismo. Depois Argentina 3.6 em la escala Richter, a 111 quilômetros de profundidade, a las 9:42 de la noche de hoy. Argentina 3.6 em la escala Richter, sentiu pequeno leve movimento, pois foi lejos de la Terra. Depois Equador 3.6 em la escala Richter, a solamente 20 quilômetros de profundidade. A las 7:53 de la noche de hoy, Equador sentiu leve pequeno movimento, pois foi cerca de la Terra. E finalizando o vídeo de hoje, Equador 4.0 na escala Richter, a solamente 5 km de profundidade. A las 8:53 de la noche de hoy, Equador 4.0 sentiu movimento, pois foi cerca de la Terra, a solamente 5 km de profundidade. Tá bem, amigos seguidores? Não se olvide de dar seu like, inscreva-se no canal, envia para seus amigos, vizinhos e familiares e grupos de WhatsApp, tá bem? Amanhã pela manhã regressaremos com um novo vídeo de los que se passarem hasta final de la noche de hoy, en la madrugada de dia jueves, hasta amanhã temprano de dia jueves também. Tá bem? Tenham todos uma boa noite, um bom descanso e hasta amanhã. Tchau, tchau.